Paz do Senhor, igreja. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade. Estamos compartilhando a palavra de Deus. Eu espero que a palavra do Senhor nessa noite, como em todo o tempo, renove as suas forças, a sua esperança no Senhor. Porque Ele é a nossa esperança. Aquele que conduz os nossos passos, as nossas vidas. E nós somos gratos a Ele por esse amor imenso dele por nós, enviando o seu único Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nós temos todo ano, desde 2012 ou em outros anos também, a igreja trabalhou com temas durante o ano para que a igreja possa ser abençoada ou transformada pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que pode, de fato, libertar as nossas vidas e transformar a nossa mente, o nosso coração, e sempre será luz para os nossos caminhos. E a igreja definiu, nesse ano, trabalhar com edificação. Trabalhamos inicialmente com a família, agora com atitudes. E nós queremos ver a igreja sendo fortalecida no poder da palavra de Deus, para que nós possamos sermos diferentes e termos as nossas vidas cheias do Espírito Santo de Deus e não nos enganarmos e não sermos enganados por aquilo que o pastor falou inicialmente, pelo espírito deste mundo, o espírito do engano, que muitas vezes se encontra até mesmo dentro das igrejas, destruindo lares, destruindo igrejas, destruindo ministérios, porque não tem o temor do Senhor, não tem a graça de Deus, e o único propósito é destruição, morte espiritual, morte eterna. E nós devemos, como igreja do Senhor, nos posicionarmos e trazermos a palavra do Senhor sem nenhuma demagogia ou sem nenhum sentido político. Nós devemos depender totalmente de Deus, da sua palavra, para que nós não sejamos enganados por ninguém, por nenhuma situação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É o texto que nós vamos estar trabalhando hoje, que é Mateus. É um texto bem conhecido. Já preguei em outro momento sobre esse texto, que é Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala sobre os dois fundamentos. Algumas Bíblias falam sobre os dois construtores, e aqui eu vou falar sobre os dois construtores, um sábio e um nécio, ou um sábio ou um imprudente. Falando de atitude, nós devemos rever muitas vezes os nossos conceitos. Tem horas que nós devemos sentar e refletir na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, lá em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Nós devemos refletir sobre tudo o que nós vivemos e aquilo que nós precisamos, talvez até mesmo, mudar. E uma das coisas mais difíceis para o homem é mudanças. O homem, nós temos a dificuldade de aceitar mudanças. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, porque aquilo nos traz segurança. E mudar muitas vezes nos traz insegurança. Mas aqueles que confiam no Senhor e acreditam que Ele pode, que Ele é o seu braço forte, ou a luz, ou a paz, a alegria, o amor, a certeza, não deve temer, mas confiar em Deus, porque só Deus pode sustentar as nossas vidas. Só Ele pode nos levar no colo. E aí Mateus, quando Deus traz a palavra dele, ele fala assim no versículo 24 e também até o 27, nós vamos estar lendo: todo aquele, pois, que escuta, guarda isso daí, escuta. Pois todo aquele, 7:24, Mateus 7:24, todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica,
assemelhar-o-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E descendo a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve. Primeiro ele fala escutar. Primeira condição, escutar. Na segunda ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e descendo a chuva, vieram os rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E quando nós vemos Jesus finalizando o sermão do monte, e quando ele fala, e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ele estava dizendo de tudo aquilo que ele acabou de falar. Se você começar no capítulo 5 de Mateus, você começa a ver as bem-aventuranças, e brevemente ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre sal e luz, ele fala sobre o relacionamento de cristãos, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre a lei do amor, ele fala sobre a oração modelo, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre os tesouros dos céus, ele fala sobre os dois caminhos, aquilo que o pastor falou aqui no início do culto, e também fala de dois fundamentos. E ele fala assim, olha, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, aquilo que eu acabei de dizer, aquilo que eu acabei de falar. Interessante que Jesus, a primeira mensagem dele, ou a primeira instrução dele, ensino dele, ele estava no monte. Da mesma forma que Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos para o povo, ele também estava no monte. Ali estava Jesus no monte, Moisés ensinando ao povo os 10 mandamentos, e Jesus ensinando de como deveria ser a minha vida, o meu viver, o seu viver, como a igreja deveria se postar daqui para frente. Não importava mais o passado, não importava mais o velho, porque o novo chegou. Cristo se revelou a nós. E ele fala, ele deixa bem claro, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, aquilo que ele ensinou, de novo, escuta as minhas palavras e as pratica. E quando nós vemos na palavra de Deus, você pode abrir aí Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abre Hebreus capítulo 4, versículo 12. E vamos aprender mais um pouquinho sobre esta palavra. O que é esta palavra? Hebreus 4, 12. Essa palavra que é poderosa. Essa palavra que tem poder. É a palavra do Deus vivo. Aquele que pode transformar as nossas vidas. E ele fala assim, olha, em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva. Essa palavra que nós recebemos como filhos, ela é viva. Essa palavra, além dela ser viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é viva e traz resultado na vida daquele que escuta e pratica aquilo que escutou. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar, eu estou atento.
Eu estou atento àquilo que a palavra está sendo falada, àquilo que a palavra está sendo dita. Eu estou escutando, eu estou anotando, eu estou estudando, eu estou participando de um banquete de Deus para as nossas vidas. E ouvindo essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra vai trazer um resultado eterno nas nossas vidas. Ela é viva e eficaz. Essa palavra penetra nos nossos corações. Essa palavra, ela vai penetrar no nosso coração como uma espada de 2 fios. Ela penetra lá na alma. Vai tocar na alma. Vai tocar no espírito, nas juntas e nas medulas. Ela vai entrar na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, para transformar a nossa história. A atitude que eu devo ter é de escutar a palavra de Deus, para que a consequência disso tudo venha essa transformação, que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E ele continua dizendo: ela é apta para discernir os pensamentos. É apta para saber o que você está pensando e por que você veio aqui. Se você veio aqui com o intuito de adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, de crescer e ser transformado pela palavra, você vai sair daqui renovado no Senhor, fortalecido no Senhor. Mas se você veio aqui apenas para cumprir o seu culto religioso, você está perdendo tempo. Porque Deus, eu não conheço os seus pensamentos, mas a palavra de Deus é apta para discernir o pensamento do Eugênio, as intenções do Eugênio para com vocês, para com Deus, para com a igreja. Esta é a palavra de Deus. Voltando para Mateus, nós vemos, aliás, desculpa, vamos também um pouquinho para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, a gente volta para Mateus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha quem nós somos, ou veja a qualidade da semente de Deus nas nossas vidas, que é a palavra. Ele fala em 1 Pedro capítulo 1, 23. Sendo nascidos do novo Cristo, nova vida. A palavra de Deus é a semente abençoada. Sendo nascidos, o que? Nós nascemos de novo. Nós decidimos seguir a Cristo. Nós decidimos batizar-nos. Nós morremos para o mundo. E a palavra de Deus habita em nós. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é de Jesus Cristo, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O que Deus tem para mim e para você não é uma semente corruptível, mas é uma semente incorruptível, a palavra de Deus que permanecerá para sempre. As ideologias irão passar, as ondas dos movimentos irão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E aonde nós devemos apegar? Nas ideologias, nos movimentos que existem por aí? Não, na palavra de Deus. Porque se nós nos apegarmos na palavra de Deus e não nos homens, nós não nos iremos nos decepcionar. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade pura, limpa e simples, sem rodeio, sem muito vocabulário difícil de se entender, mas clara, objetiva,
para que a palavra de Deus chegue ao maior perdido, ou mais ignorante deste mundo. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, para salvar vidas, para libertar vidas, para reescrever a sua, a minha história. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, e voltando para Mateus capítulo 7, e trabalhando um pouquinho mais, ele fala aqui, que olha, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu estudei, eu prestei atenção. Eu não vou simplesmente escutar por escutar. Eu vou prestar atenção. Eu vou até mesmo questionar um pouquinho, mas será que é isso mesmo? Eu vou consultar. Eu vou me interessar com a palavra. Amém? Mas não basta somente ter interesse, se preocupar, anotar. Nós precisamos viver essa palavra nas nossas vidas. Pela fé. Não pelas nossas forças. Porque pelas nossas forças nós ficaremos no meio do caminho. Mas pela força de Cristo Jesus, sustentando as nossas vidas, segurando na nossa mão, nos carregando e nos conduzindo, e nos fortalecendo nessa palavra, nós iremos chegar nos céus, transformados por essa palavra, e encontraremos o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Eu não vou somente escutar. Não basta escutar, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar para que esse corpo aqui cresça. Os membros sejam fortalecidos na palavra. E os ministérios sejam fortalecidos na palavra. E a igreja seja tocada na palavra. E a palavra liberte a igreja. E a igreja liberta o mundo. Aleluia! Eu escutei. Eu vou praticar. Eu vou viver pela misericórdia de Deus. Aleluia. Por mim mesmo eu não vou conseguir, mas Cristo vai me fortalecer, e juntos nós vamos conseguir. Juntos iremos conseguir. Ele fala que aquele que ouve, aquele que escuta e pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente. Esse homem é reconhecido como prudente. Essa pessoa é conhecida como uma pessoa prudente. Ela escuta, ela pratica, então ela é prudente. Então, sendo ela prudente, ela vai edificar a sua casa sobre a rocha. Eu vou edificar a minha vida sobre a rocha. Não sobre ondas, não sobre ideologias, mas sobre a rocha que é Cristo. Aleluia. Amém. Cristo é a rocha. E a igreja, estando em Cristo, que Ele é o cabeça, estando sob a rocha que é Cristo, a igreja nunca será derrotada, enganada por o diabo, por nenhuma ideologia, por nenhuma onda, porque tem Cristo como cabeça, e a palavra de Deus na sua vida, e os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo. Não há nada e ninguém que pode destruir a igreja do Senhor Jesus. Não há nada e ninguém que pode destruir o homem ou a mulher que tem a palavra, que vive a palavra e que edifica-se na palavra e que tenha os seus pés firmados na rocha pura, que é Cristo. Amém, igreja? Então, é praticar, é escutar, é praticar, é ser prudente e sendo na rocha. Essa é a atitude de uma pessoa sábia. Essa é uma atitude de uma pessoa prudente, que escuta, que anota, que pesquisa, que ora,
para que essa palavra tenha um efeito total nas nossas vidas, na sua vida. E ele fala no versículo 25, que se nós tivermos a atitude de um prudente, de um sábio, vai vir o quê? Vai vir a chuva, vai vir os rios, vai assoprar os ventos, vai combater contra aquela casa, e essa casa não vai cair, porque estava fundada sobre a rocha. O prudente teve a atitude de escutar, de praticar, de edificar a sua vida, o seu ministério, os seus sonhos, os seus planos na rocha, que é Cristo. Devemos aprender. Segunda parte, versículo 26. Aquele que ouve, de novo, aquele que ouve. O que é uma pessoa que ouve? Ela apenas ouve, ela não se envolve, ela não tem comprometimento. Ele estava falando para uma grande multidão sobre as bem-aventuranças. Ele estava ensinando como deveria ser o manual de conduta cristã, como eles deveriam viver, qual era a nova forma de viver, como eles deveriam andar, como eles deveriam agir. O público foi o mesmo, mas as atitudes foram diferentes. Um escutou, se envolveu, pesquisou, chorou, clamou, se dispôs, se humilhou, se entregou pela palavra. O outro apenas ouviu, estava no auditório, estava na igreja, e ele simplesmente ouviu. Continuando. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica. Ele ouviu, achou legal, emocionante, até chorou, mas não praticou. Ele fala: compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, fora do fundamento, que é Cristo. Constrói os seus sonhos, a sua vida, em axiologias. Eu acho que talvez seja assim, é o que eu penso. Pecado é algo retrógrado, é algo do passado. Como o pastor falou, que dificilmente as igrejas falam de pecado e combate o pecado. Mas cria a sua vida, cria a sua fé, a sua religião, nas coisas que são passageiras, naquilo que não são sustentáveis. Cria os seus sonhos, os seus planos na areia. O resultado da nossa vida depende de onde nós estamos colocando os nossos pés, sobre que fundamento, o que nós queremos. A decisão é nossa, a decisão é individual. Filho de crente não é crente, filho de pastor não é pastor. Não é porque você é filho de um pastor que você vai ser salvo. O filho do pastor precisa se converter, o filho do crente precisa se converter, precisa lançar o seu fundamento sobre a rocha, precisa escutar a palavra de Deus, precisa praticar a palavra de Deus, precisa edificar a sua vida na rocha, não ouvir apenas e não praticar aquilo que está ouvindo, porque vai ser um desastre total. Igreja do Senhor, mude a sua atitude.
No versículo 27 fala assim: e descendo a chuva, vieram os rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. As mesmas condições para a primeira casa, é para a segunda casa. As mesmas lutas, as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades, as mesmas afrontas. A diferença é em escutar e ouvir, em obedecer ou não obedecer, ou tomar decisão hoje ou tomar amanhã. Cristo quer que você mude de atitude hoje, agora, para que Cristo possa transformar a sua vida e você se sentir fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ouvir. Pessoas apenas que ouvem, que vêm nos cultos. Deus fala em todos os cultos, porque nós estamos pregando aqui nenhum outro livro a não ser o livro que Ele pediu para escrever, que é a Bíblia. Em todos os cultos Deus fala. Pare de ouvir, por favor. Escute o que Deus está falando a essa igreja, o que Deus está falando ao seu coração. O pastor Justino não pode entrar dentro do seu coração, nenhum pastor pode entrar dentro do seu coração, mas o Espírito Santo de Deus pode. Se você deixar, Ele transforma a sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Não precisa chegar dezembro para você tomar uma decisão para o próximo ano. Deus quer que você tome uma decisão hoje, para que a sua vida mude a partir de hoje, a partir de agora, quando este culto terminar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que esta palavra possa ter falado ao seu coração, à sua vida, porque falou muito ao meu coração. Eu nunca parei para pensar, e nem estudei nesse sentido, mas estudando essa questão de escutar e ouvir, e descobri que eu ainda tenho muito que mudar. Nós não somos, pastores, não somos diferentes de vocês, mas eu quero dizer para você que nós estamos juntos, e Deus é por nós, e nós seremos fortalecidos, nós seremos transformados. Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa história. Nós seremos crianças, adolescentes, jovens, homens. Começamos a reunião com os homens e mulheres transformadas pelo poder da palavra, e deixarão de ser ouvintes, mas serão praticantes dessa palavra, e essa igreja vai estar lotada da glória de Deus, cheia da glória de Deus, e vidas serão salvas, porque verão em você o poder dessa palavra, o poder transformador dessa palavra, a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Senhor Jesus, eu quero te louvar pelo teu amor, eu quero te agradecer pela tua graça, quero dizer a ti muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem sido pregada na vida da igreja, por esse desafio, por essa necessidade que os pastores sentem de colocar temas, subtemas, para trabalhar com a tua igreja. Deus, nós não temos o direito, nem o Senhor tem direito de entrar no coração de pessoas, se essas pessoas não abrirem a porta do seu coração e mudarem, estiverem dispostas a mudar de atitude, Senhor. Deus, ensina-nos a escutar e a praticar a tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa igreja aumente o número daqueles que escutam e diminuam aqueles que ouvem, Pai. É o que nós te pedimos, hoje e sempre, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.